Esse problema do LeetCode, Kth Largest Element, é extremamente simples de resolver, mas ele é muito difícil de resolver de forma ótima. E o motivo dele ser muito difícil de resolver de forma ótima é porque a solução ótima para esse problema usa uma estrutura de dados um pouco não convencional. Vamos olhar o que é o problema aqui, vamos pensar numa solução bem naive, bem rápida aqui, pra gente ver como ele é fácil de resolver. Ele realmente é muito easy. A gente vai ter uma estrutura de dados que precisa armazenar uma certa quantidade de números, né? Então a gente pode imaginar aqui um array que vai armazenar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essa estrutura de dados, ela vai ter um K. Nosso K pode ser 3. O que essa estrutura precisa fazer? No momento que eu adicionar um novo item a essa estrutura, ele precisa me retornar o terceiro maior item. Então tá, vamos imaginar que a gente adiciona o item 1 a essa estrutura. Eu vou adicionar o 1 aqui, e eu vou puxar o terceiro maior item. 6 é o maior, 5 é o segundo maior, 4 é o terceiro maior. Eu retorno o 4. Problema solucionado, certo? Eu só preciso manter em memória um array ordenado. Por que ordenado? Porque se tiver ordenado é muito mais fácil eu achar qual que é o n maior item. E no momento que eu adicionar um item novo a esse array, eu dou um sort de novo, eu só adiciono ele na posição certa aqui, porque como já está ordenado, não é muito difícil achar a posição correta de inserir um novo item. Qual que é o problema dessa solução e por que ela não é uma solução ótima? O problema dessa solução é que adicionar itens a um array tem o custo O de n. Ou seja, se eu tenho esse array aqui e eu quero sair desse array para um array com um item a mais, eu não consigo garantir que essa inserção é mais rápida do que O de n, porque provavelmente eu vou ter que alocar um novo espaço na memória na maioria das linguagens, ou então em Python e JavaScript o seu array, na verdade, nem é um array direito, é uma estrutura de dados totalmente diferente de um array. Então, adicionar elementos ao nosso array não vai ser uma solução muito boa. Quer dizer, ela vai ser O de n, e geralmente O de n é razoável, mas se a gente quiser impressionar, se a gente quiser a solução ótima para esse problema, a gente vai ter que usar outra estruturazinha de dados. E para definir como que a gente vai configurar essa nova estruturazinha de dados, a gente vai aqui jogar com o livro debaixo do braço e a gente vai ver que, primeiro, o K não muda, o K ele é constante, isso é bem importante para a nossa solução. Então, se eu inicializei com um K de 7, esse K sempre vai ser 7. Eu sempre vou querer o sétimo maior elemento. Isso é extremamente importante para uma solução ótima. E o segundo detalhe aqui é que só tem a função add. Não tem remove. A gente nunca vai remover itens. Dados esses dois parâmetros, a gente consegue usar uma estruturazinha chamada minheap. E minheap vai solucionar esse problema de uma forma excelente. Resumão aqui sobre o que é minheap. Minheap é uma árvore binária, né, uma binary tree, cujos elementos estão ordenados em ordem crescente. Então, de cima para baixo, os elementos vão sempre crescendo. Todos os números abaixo do 1 vão ser maior do que o 1, todos os números aqui abaixo do 3 vão ser maior que o 3, todos os abaixo do 7 vão ser maior do que o 7 e assim por diante. Qual que é a vantagem do minheap contra um array no nosso exemplo? Lembra que eu reclamei que no array o nosso problema é que a inserção é O de n. No minheap, a gente consegue garantir uma inserção em log n. E tem mais um detalhe interessante. Lembra que eu falei que a gente só adiciona elementos e nunca remove? O tamanho do nosso minheap pode ser k. A gente não precisa armazenar mais do que k elemento. Imagina o seguinte, imagina que o meu k é igual a 3. Nesse exemplo aqui do nosso minheap que a gente tem, eu nunca vou retornar 1. Por quê? Não importa quantos elementos a gente adicionar, o 10, o 9 e o 7 sempre vão ser maiores do que o 1. Então, na implementação do nosso minheap, a gente só precisa armazenar 3 elementos. E qual que é a mágica do minheap aqui? Durante a implementação, né, a gente vai ver, a gente não vai precisar ter esse 1 armazenado, a gente não vai precisar ter esse 3 armazenado também, a gente só precisa ter os 3 maiores, o 7, o 9 e o 10. E aqui tem um detalhe bacana, né? No root da nossa árvore, no head da nossa árvore, né, no item mais acima, a gente já tem o K. A gente já tem o terceiro maior elemento. Se o minheap for de tamanho K, a gente tem uma garantia de que o K maior elemento vai estar no topo. Então, acessar esse item é imediato, é O de 1. E inserir novos itens, como eu falei, é O log n. Por isso que o minheap é uma solução tão elegante para esse problema. O minheap também, ele é self-balancing. Então, se eu adicionar um 6 aqui, bom, o 6 na verdade vai pro lixo, né? Vamos imaginar que eu adiciono um 11 aqui. Eu adicionei um 11, o que precisa acontecer? O nosso 7 vai cair fora, porque o 7 já nunca mais vai ser retornado, né? Ele não é o terceiro maior, agora ele é o quarto maior. Isso aqui vai pro lixo, a gente vai ter o 9 aqui em cima e o 11 aqui embaixo. É isso que o minheap vai fazer. Como esse não é um vídeo sobre as minúcias de como o minheap funciona, a gente não vai implementar um minheap per se, a gente vai usar a implementação existente em Python de minheap para solucionar o problema. Implementar um minheap é outra coisa, a gente vai só usar um. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é inicializar o nosso construtor, e o nosso construtor ele vai precisar que a nossa classe armazene as variáveis. A gente vai ter duas variáveis, né? O minheap e o k. O nosso minheap de início a gente pode fazer com que ele seja o array de nums, a gente já vai transformar isso num heap. E o nosso k, bom, ele é o k, ele nunca vai mudar. Aí a gente quer que o minheap seja de tamanho k. Bom, a primeira coisa que a gente faz é usar heapq
self.heapify, são funções do Python para transformar isso daqui num heap, self.minHeap. Transformamos a nossa lista nums num minHeap. Agora a gente precisa fazer com que seja do tamanho k. Então, enquanto o tamanho do nosso minHeap for maior do que k, a gente vai dando pop. heapq.pop self.minHeap. O que eu fiz aqui? Peguei o nosso nums, transformei o nosso nums num heap e eu fiquei dando pop nos menores elementos do heap até eu ter o tamanho do heap igual a k. Lembra, novamente, a gente está usando o heapify, a gente está usando o heapfop, a gente não está implementando essas coisas. A implementação delas é mais complexa, mas não é isso que a gente está vendo hoje. A gente só quer usar o heap para resolver o nosso problema. E agora a gente precisa implementar o nosso add. Novamente, a gente vai usar as funções que o Python nos dá, heapq.heappush. A gente vai adicionar a variável nova ao heap. Então, o push, ele recebe um heap, que é o heap que a gente tem, e ele recebe a nossa variável. A gente acabou de adicionar uma variável, então ele provavelmente ficou maior do que k, né? O que a gente vai querer fazer é voltar que ele seja do tamanho k. Então, adicionamos uma variável. Nesse momento, o heap, ele pode ser maior do que k. Vamos só checar isso, porque o LeetCode tem uns edge cases meio estranhos, né? If self.minHeap for maior do que self.k, aí eu preciso dar um pop, né? Eu preciso remover um elemento para ele voltar a ser do tamanho de k. heapq.heapPop self.minHeap. Removi um elemento, o heap voltou a ser do tamanho de k. Eu tenho uma garantia de que o primeiro elemento é o k maior elemento. Então daqui eu posso retornar self.minHeap 0. Se eu tiver feito tudo certo, isso aqui é a solução do problema. E tá correto.